desde que está diplomado. O que é que você fez pra se ver realizado? Trabalha, ganha dinheiro, anda bem alimentado. Nada disso, companheiro, é grande pra ser louvado. Você só fez atender ao governo materialista, que faz obra pra se ver, para agradar ao turista, que deixa o pobre de lado. Minha relação afetiva com esse rio que corta a cidade é bem profunda, mais profunda do que o rio é nesse momento. Eu entendo a cidade, o centro da cidade, o centro histórico, como o coração dessa cidade. E um coração lambido pelo Rio Paraíba. A gente pode falar da importância geográfica dele, que nasce em São Paulo e que por todo o período quaternário arrastou sedimentos desde lá dessa parte mais alta, né? E depositou esses sedimentos numa parte mais baixa, que forma hoje a bacia de petróleo de Campos. Esse rio que alimentou fauna e flora, que tem o Urural como seu rei, ele está pedindo socorro, né? Podemos falar da importância dele para as nações dos povos, os povos primitivos que aqui estiveram e que não bebiam da sua água, interessante isso, né? Mas que curiosamente cavavam poços para se abastecer de água. Podemos falar também da importância política desse rio como caminho que acabou trazendo o mundo até nós no período colonial, né? Ele era o único caminho que nos ligava ao mundo. Podemos falar também da sua importância econômica, servindo, enquanto servia de caminho, para o escoamento da produção açucareira, a produção cafeeira, a extração de madeira. A gente vai ter aí a peroba dos campos, que é a peroba do campo, conhecida hoje, né? Madeira de lei. Ela vai ser escoada através do Rio Paraíba. Também a produção de arroz e tantos outros produtos que eram cultivados, inclusive fora do estado do Rio, né, que era cultivado em São Paulo ou em Minas. Ele atravessava esse rio para chegar aos portos do Rio de Janeiro e daí para o mundo. Podemos também falar da sua importância em conjunto com todo o patrimônio material construído ao seu redor, como as igrejas, que formavam como que um colar ou uma muralha, cercando esse sítio histórico da cidade. Nós vamos ter aí a Igreja da Lapa, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Igreja do Terço, a Igreja São Francisco, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Catedral, a Igreja Boa Morte e a Igreja Mãe dos Homens. Todas essas estavam como que cercando esse sítio histórico, com uma proteção que eu imagino como uma muralha medieval. E o rio complementaria essa imagem idealizada como um fosso, que ora dificulta o acesso com as suas enchentes terríveis, né, que ele avança sobre toda essa extensão, e ora facilita a circulação de pessoas e coisas, né? Também podemos falar de um rio festivo, o Rio das Regatas, principalmente organizadas durante os festejos a São Salvador. Essas regatas levaram, inclusive, a dar a determinadas pessoas, né, remadores, títulos latino-americanos de remo. Também as balsas de recreação. Esse Rio Paraíba tinha uma balsa que andava por uma parte dele para que as pessoas pudessem, do meio do rio, pular, nadar, tomar banho de rio e depois voltavam para o cais da cidade. Podemos falar também da pesca de engasgo. Essa pesca, esse tipo de pesca foi tradicional desde os indígenas e é um tipo passado e ainda utilizado pelas populações ribeirinhas. Também não podemos deixar de falar principalmente desse rio agonizante, né, que tanto nos legou e que tanto é maltratado hoje. Bom, a minha relação com o Centro Histórico de Campos, ela é ambígua. Ao mesmo tempo, ela é de contemplação e de descontentamento, porque é tanta história, né, tanta relevância arquitetônica e cultural, mas que está
é abandonada, poucas construções são devidamente valorizadas, e você percebe que a Praça São Salvador, por exemplo, ela foi descaracterizada totalmente do que ela era, né? Restando apenas o chafariz ali, que, salvo engano, é o único hoje, único ou dois deles, é um dos dois ainda presentes no mundo. Então, mas você vê uma praça completamente com mármore, né, de pedra, árvores centenárias ali foram derrubadas, a própria caracterização do centro, da convivência ali da Praça São Salvador foi posta de lado, você não vê hoje, né, até por questão física mesmo, né, não tem mais sombra, não tem mais bancos confortáveis, né, você tira a convivência de uma praça pública e a praça principal da cidade. Então, a relação com o centro histórico da cidade, ela deveria ser muito melhor do que é. E você vê, por exemplo, um prédio do Banco do Brasil, antigo, onde não é hoje, né, perto do que ele é hoje, mas ali no entorno da praça, era um prédio belíssimo, histórico, e foi destruído. O prédio da Santa Casa, né, que é ali do outro lado da praça, né, foi destruído para virar um estacionamento, e era um prédio representativo, muito representativo e muito belo também. Então, você vê a Ilha de Apolo, né, ela foi reconstruída por ação da sociedade civil, e por pouco ela também não vai ao chão, é um prédio também belíssimo. O Hotel Gaspar e tantas outras construções que estão abandonadas à própria sorte. Então o centro histórico deixou de ser um lugar de convivência, de relações sociais, de relações de afeto, para virar uma outra coisa moderna, né, entre aspas, que na verdade descaracterizou todo o centro histórico e toda pujança cultural e arquitetônica que tinha. Água arrepiada pelo vento, água e seu cochicho, água e seu rugido, água e seu silêncio. A água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos. Com o Rio Paraíba, eu tenho uma relação até bastante afetiva, porque eu comecei a nadar, né? Minhas primeiras braçadas foram no Rio Paraíba. E cresci frequentando a orla e as praias, né? Onde o Rio Paraíba tem sua foz. As lembranças são muito boas, né? Porque me proporcionou na infância e na adolescência um contato com o rio, né? E mangue e a restinga, né? E, enfim, com o corpo em contato com todo esse ambiente, eu pude ter o prazer, né, de viver nesses espaços e, com isso, amar e respeitá-los. Lembro não só poder nadar no Rio Paraíba, e com isso me traz lembranças da minha relação com o meu pai, que era quem nos proporcionava essas experiências e diversões e sob os cuidados dele, como os eventos, atividades que eram desenvolvidas no Rio, como regatas, os clubes de regatas competiam, existia também a competição com clubes de fora, e toda aquela orla ficava cheia de gente em uma margem e outra, assistindo, né, às corridas de barcos, as regatas, que eram muito interessantes em termos de evento e turismo, né? Não se navega no Rio Paraíba com um propósito turístico, histórico e esportivo, sendo essa uma área que também pode impulsionar mercado de trabalho e por outro lado também uma possibilidade de maior identidade e com isso haver maior preocupação em sua preservação e, enfim, e os cuidados necessários para que esse rio permaneça vivo. É uma sensação muito ruim, muito triste, em estarmos assistindo um abandono
né, uma falta de identidade tanto por parte da população como do poder público. Sinto mesmo em relação ao centro histórico, que eu acho também desperdiçado ali uma possibilidade de, de registro, não só de registro, mas para a própria comunidade campista, mas também como possibilidade de impulsionar o turismo, já que temos ali em termos arquitetônicos uma diversidade tão grande, né, de épocas e de estilos. Por viver aqui, claro, tenho esse sentimento de identidade. Porém, me parece que a gente acumula mais a sensação do descaso do que essa sensação da identidade e pertencimento. Bom, o Centro Histórico de Campos é um objeto de estudo. Ele iniciou dessa forma, né, como objeto de estudo dentro, eu como docente do curso de Arquitetura e Urbanismo do IFE, a partir da ementa de patrimônio, né, na época era patrimônio histórico e preservação, hoje a disciplina mudou de nome, e posteriormente o meu interesse foi crescendo e eu acabei fazendo o meu doutorado baseado, usando o centro histórico, um trecho, né, pré-determinado, que faz parte da zona de comércio do centro histórico, como meu objeto de estudo, através do inventário, né. Então, assim, ele é extremamente importante na minha vida, porque durante mais de 4 anos foi o doutorado, mas teve os anos da graduação, há pelo menos 7 anos, o Centro Histórico, eu trabalho com ele todo semestre, né? Então essa é uma relação de muito amor, muitas vezes de tristeza em ver tanto abandono. Depois se tornou uma relação de amor, de afetividade, porque eu passei a conhecer muito de toda essa região, as histórias que permeiam, né, as memórias das pessoas, a identidade que os interliga, e fui me apaixonando muito, de uma forma grande, com o centro, apesar de ter também, assim, uma sensação muito grande de impotência, de tristeza em ver tão grande abandono por parte dos campistas. É isso. A água me contou muitos segredos, guardou os meus segredos, refez os meus desenhos, trouxe e levou meus medos. A grande mãe me viu num quarto cheio d'água, um enorme quarto lindo e cheio d'água. E eu nunca me afogava, mar total, e eu dentro do eterno ventre. E a voz do meu pai, voz de muitas águas, depois o rio passa. A forma que o centro histórico e a orla está presente na minha vida, antes a orla já teve mais significado em questão de infância, adolescência, né, que a família ia para passear, para observar o Rio Paraíba do Sul. Mas hoje, com os meus 27 anos, é uma relação de passado mesmo, não de presente. Hoje em dia, poucas vezes eu vou ao centro, poucas vezes paro para refletir aquela parte ali da orla. Então, meio que virou algo do cotidiano. Não é algo mais que me faça parar para observar. Mas nessas poucas vezes que eu parei para observar, reparei que precisa de uma atenção especial das pessoas responsáveis por manter as fachadas dos prédios antigos em bom estado. Um zelo, né? Um zelo pela parte histórica de Campos. Não tenho notado isso. Esse zelo pela parte da história, o que era Campos antigamente, e o que é Campos agora e o que ela será. Não tenho visto isso. Sim, meu relacionamento com o centro de Campos seria mais por trabalho, muito pouco para passeio, tá? 80% da minha ida ao centro seria mais para trabalho. E 20% dali é mais para passeios e compras. A orla de Campos, né, a orla do centro, ela está mais relacionada mesmo à minha passagem.
Todo dia eu vou para o serviço de bicicleta e volto de bicicleta. Então todo dia eu estou passando pela orla ali mesmo no centro de Campos, tanto sentido centro, sentido Guarulhos, mas sempre mesmo por passagem de bicicleta ou carro, mas mesmo para ida ao serviço, ida e vinda do serviço. Falta assim, bastante coisa nessa orla, né? Poderia ter mais atrativos ali para a família. Então acredito que a maioria das pessoas passa ali mesmo por questão de serviço, né? Que vamos botar aí que 80% das pessoas passa mesmo para ir trabalhar e voltar do serviço. A minha relação com a orla do Rio Paraíba do Sul começou em 2017 com um amigo de Campos me apresentando o areal, que ele fica localizado na região do Matadouro, logo atrás da UENF. Eu costumava frequentar o local sempre que eu tinha um dia muito turbulento, cheio de prova, e um dia que eu precisava de um pouco de tranquilidade. E por gostar muito da paisagem que o local proporciona, eu comecei a procurar novos pontos. E o outro ponto que eu costumo muito ir é atrás da comunidade de Tiragosto, né? Onde tem uma extensão de areia bem maior, que eu posso levar meus cachorros para passear, para eles brincarem. Além de outro ponto que eu também costumo frequentar bastante, que é a parte da região central, onde tem um estacionamento, que no meu ponto de vista a paisagem é totalmente diferente, mexe com um pouco da cidade, com a tranquilidade do Rio, e além de contar com um pôr do sol lindo, maravilhoso. Eu particularmente não tinha isso em Campo Grande, então para mim é incrível, e eu faço como coisa rotineira mesmo. Pelo menos uma vez na semana eu levo meus cachorros lá atrás da comunidade Tiragosto, ou pego minha bicicleta depois de um dia meio cansativo e vou lá na região central ver um pouco do pôr do sol, comer um sorvete. E falando da região central, tem um centro histórico de Campos. Eu particularmente gosto muito de observar os casarões, as arquiteturas que foram feitos. Eu gosto de observar o ano que foi feito quando apresenta na fachada da construção. E infelizmente o que eu posso dizer é que às vezes eu me sinto triste ver o descaso de casarões sendo demolidos, de a conservação que eles apresentam caindo aos pedaços, e muitas deles até oferecendo risco às pessoas que passam. E às vezes eu até, conversando com amigos campistas, eu me pego sabendo mais da história de Campos do que eles que próprios nasceram aqui. Entendeu? E eu acho que isso acaba refletindo um pouco no descaso que o governo e que essas estruturas sofrem. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água por enquanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente pra sempre, no fundo do mar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia.